Trabalho de Imunologia Clínica, caso clínico 8. Nosso paciente é do sexo feminino e tem como queixa principal a fraqueza nas pernas há cerca de 2 meses. Relata que após 1 mês de instalação do quadro não conseguia mais deambular. Informa que também cursou com parasitesias intermitentes nos membros inferiores. Associado ao quadro, há 1 mês começou a se queixar de inapetência, sensação de empachamento e obstipação intestinal, levando a procurar uma unidade de pronto atendimento. Conta que na UPA foi medicada e indicada a um médico endocrinologista. Há 2 semanas, em uma consulta com o endócrino, teve diagnóstico de hipotiroidismo, tendo adesão regular ao tratamento. Atualmente faz o uso de metformina, glicazida e levotiroxina. Tem antecedentes patológicos de diabetes do tipo 2 há 6 anos e a gastrite não sabe informar há quanto tempo. Nos exames físicos e mental, o paciente se encontra em bom estado geral. O grupo optou por fazer a apresentação com slides e no modelo do Padlet com todas as questões respondidas. Devido aos sintomas e análises dos exames no qual o paciente fez, podemos afirmar que trata-se de anemia hemolítica autoimune. Trata-se de um estado clínico incomum. Falando um pouquinho mais sobre a doença. É uma doença que se caracteriza pela produção de anticorpos contra os glóbulos vermelhos. Pode ser causada por algumas doenças secundárias ou a outra doença autoimune e também ao uso de medicamentos. As principais manifestações clínicas dessa doença é a deficiência enzimática, que agrava os sintomas e podem incluir icterícia, fadiga, urina escura e a falta de ar. Outros sintomas mais comuns são a palidez, dor de cabeça e palpitações. O diagnóstico pode ser feito com um exame físico, evidenciando o baço dilatado do paciente. Também é feito o teste de Combs direto, que é muito utilizado para avaliar a presença de anticorpos específicos que estão atacando as células vermelhas do sangue. Já o teste de Combs indireto avalia o soro do paciente para a possível identificação dos anticorpos ali presente. Também são feitos outros exames de sangue para verificar se os glóbulos vermelhos estão se decompondo. Se der positivo, é pedido o exame da atividade da glicose 6-fosfato. Medindo sua quantidade nas hemácias, trata-se de uma enzima que protege as hemácias dos efeitos de oxidação. O objetivo é reduzir o grau de hemólise, acarretando elevação dos níveis de hemoglobina e melhora dos sintomas. O mecanismo imunopatogênico envolvido na anemia hemolítica autoimune trata-se de um grupo incomum de distúrbios caracterizado por mau funcionamento do sistema imunológico, produzindo autoanticorpos que atacam glóbulos vermelhos como se eles fossem substâncias estranhas ao corpo. Essa doença pode ocorrer em qualquer idade, sendo mais comum em mulheres. Em cerca de metade dos casos, não é possível determinar a causa exata dessa condição. A anemia hemolítica autoimune também pode ser causada por outros distúrbios, como lúpus eritematoso sistêmico ou linfoma, ou ocorrer juntamente com tal distúrbio, podendo também ser causada pelo uso de certos medicamentos como a penicilina. Existem 2 tipos principais de anemia hemolítica autoimune. A mediada por anticorpos quentes. Nesse tipo de anemia hemolítica autoimune, os altos anticorpos, em sua maioria do tipo IgG, reagem mais facilmente com temperatura corporal de 37 graus. Os autoanticorpos se ligam aos glóbulos vermelhos em temperatura corporal normal e os destroem. Já a anemia mediada por anticorpos frios é uma doença de aglutininas frias. Nesse tipo de anemia hemolítica autoimune, os autoanticorpos se ligam aos eritrócitos em temperaturas entre 4 e 18 graus. Podem levar à aglutinação de eritrócitos na circulação sanguínea, e ao ser ativado o sistema complemento, ocorre a hemólise. Temos como exemplo a hemoglobinúria paroxística fria.
É um tipo raro de anemia hemolítica por anticorpos frios. A destruição de glóbulos vermelhos resulta da exposição ao frio. Os glóbulos vermelhos podem ser destruídos, mesmo quando a exposição ao frio é limitada a uma pequena área do corpo, como quando a pessoa bebe água fria. Os anticorpos aderem aos glóbulos vermelhos em baixas temperaturas e causam a destruição dos glóbulos vermelhos nas artérias e veias após o aquecimento. Isso ocorre mais frequentemente após doenças virais ou em pessoas saudáveis. Embora ocorra com algumas pessoas que têm sífilis, a gravidade e a rapidez do desenvolvimento da anemia variam. As principais contraindicações ao tratamento, nós escolhemos falar sobre 3 fármacos. A ciclofosfamida, que tem como efeito adverso náusea, vômito, queda de cabelo e risco aumentado de infecções. Também tem a ciclosporina, que dá problema nos rins e no fígado, com tremores e pressão alta. Temos também a imoglobulina humana, que pode causar dor de cabeça, calafrios, febre e reações no local da aplicação. Na questão 7 foi pedido para nós elaborarmos uma tabela com os valores de referência e os dados vitais do paciente. Para fazer essa correlação, usamos os valores de referência de idosos. Ao analisar a tabela conforme os dados do paciente, foi observado que os dados vitais estão todos de acordo com a tabela de referência. Já a vitamina B12, o paciente apresenta deficiência. Sendo assim, quando não tratada, pode levar além da anemia ao aparecimento de outras doenças relacionadas à movimentação, dificuldade para caminhar, problemas de memória e alterações de humor, entre outros. Para explicar os possíveis resultados dos exames de sorologia, nós fizemos uma correlação clínica. O exame de combis ou microcombis que apresentam maior sensibilidade podem ter os seguintes achados. Combis contra IG humana e componentes do complemento. Existem 3 padrões. Primeiro, hemácia com IgG. 2, hemácia com IgG e complemento. E 3, hemácia com complemento sem IgGs. Todos os padrões são associados com hemólise, também com IgA. Existem descrições. Já no caso de anticorpos livres no plasma, há o teste de combis indireto. Esses anticorpos não se ligam a imunoglobulinas séricas, pois são aloanticorpos. As maiores causas da sua presença são infecções virais e transfusões prévias. Os pacientes que têm o teste de combis indireto devido a anticorpos quentes têm necessariamente combis direto positivo. Os que têm o combis indireto positivo com combis direto negativo provavelmente não têm processo autoimune, mas sim autoanticorpos estimulados por transfusões prévias ou gestação. Questão 9 foi pedido para a gente apresentar um glossário ilustrado explicando os termos desconhecidos. Vamos lá. O empachamento é a sensação de estufamento ou inchaço no abdômen que ocorre geralmente após uma refeição. Anicterícias. Pele de aspecto normal sem presença de icterícia ou sinal de bilirrubina na pele. HB, sigla para hemoglobina. Teste de combis é um tipo de exame de sangue que avalia a presença de anticorpos específicos que atacam as células vermelhas do corpo. MMII, sigla médica referente aos membros inferiores. Acinuáticas, um grupo de doenças cardíacas nas quais o sangue oxigenado mistura-se no coração com o sangue pouco oxigenado. Algumas das outras siglas e termos desconhecidos estão lá no Padlet. Obrigada pela atenção e não deixe de curtir nosso vídeo no YouTube e compartilhar. Na descrição também vamos disponibilizar o link do Padlet. Obrigada.